Olá, você acompanha a partir de agora o SSPTV, o programa do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Tem sempre para você muitas informações. Confira agora, o SSPTV está no ar. Você certamente já ouviu falar em célula-tronco e o quanto elas são importantes para todos nós. Também já sabe que a célula-tronco é usada no tratamento de várias doenças, inclusive a leucemia. No programa de hoje vamos falar um pouco mais sobre esse assunto e também como é possível armazenar a célula-tronco contida no sangue do cordão umbilical. As células-tronco são células básicas, coringas, que se originam após o encontro do espermatozoide com o óvulo, as quais durante o desenvolvimento embrionário se convertem em todos os tipos de células. A natureza torna isso possível através da existência de células-tronco adultas, células que se dividem numa nova célula-tronco e numa célula especializada, como por exemplo, uma célula nervosa, célula dérmica, hepática, entre outras. Em etapas avançadas da vida, as células-tronco reparam os tecidos danificados, por isso são vitais para cada um de nós. Existem 3 tipos diferentes de célula-tronco. 1. Célula-tronco embrionárias, 2. Célula-tronco adultas e 3. Células-troncos do sangue do cordão umbilical e placentário. As células-tronco embrionárias são formadas após a fertilização. Estas células não especializadas evoluem para todas as outras células. Para ser possível a coleta desta célula-tronco embrionária para o desenvolvimento de um tratamento, os embriões têm que ser destruídos em laboratório. Obviamente, isto levanta muitos problemas éticos. Células-tronco adultas são células que não desaparecem após o parto, permanecem no nosso corpo e desempenham um papel na reparação de tecidos danificados. Essas reservas vão gradualmente diminuindo e perdem cada vez mais a vitalidade. Estas células-tronco adultas também podem desenvolver para outros tipos de células. Estas células são geralmente obtidas através da punção da medula óssea, da gordura descartada após cirurgia plástica, do folículo do pelo e da polpa dentária. Células-tronco do sangue do cordão umbilical e placentário têm a capacidade de se diferenciar para uma ampla gama de outros tipos de células. Estas células são muito novas, com muita vitalidade, sem a ação dos fatores do ambiente e também muito fáceis de obter. Estas células podem ser congeladas para uma posterior utilização no tratamento de doenças, nos doadores e para outros doentes. As células-tronco do sangue do cordão umbilical apresentam uma série de vantagens em relação às células-tronco da medula óssea, da gordura, entre outras. Esta célula tem maior vitalidade, são mais fáceis de coletar, a coleta não está sujeita à objeção de ordem ética e não causam a rejeição. Até muito recentemente, o sangue do cordão umbilical era, na maioria dos casos, simplesmente jogado fora, mas atualmente existem bancos para armazenamento deste sangue. No banco do cordão umbilical, as células-tronco ficam guardadas através de criopreservação, uma técnica de congelamento e armazenamento de células sob temperaturas muito baixas, menos 196 graus Celsius. Este congelamento é realizado por um sistema informatizado, isto é, um congelamento programado, que permite o congelamento gradual, dando a garantia dos procedimentos operacionais. Mas por que guardar o sangue do cordão umbilical? Por ser uma célula que ainda não sofreu nenhuma influência de fatores externos, como estresse, tempo, medicamentos, infecções e alterações de temperatura, tem demonstrado expressiva vantagem em sua eficácia terapêutica no tratamento de inúmeras doenças. A retirada das células-tronco do cordão umbilical é feita por uma equipe do próprio banco do cordão umbilical. É simples e indolor tanto para a mamãe quanto para o bebê e não interfere em absolutamente nada nos procedimentos rotineiros do parto. Já existe sangue do cordão umbilical congelado por 20 anos e com uma nova tecnologia utilizada é possível congelá-lo por tempo indeterminado, ou seja, infinitamente. As bolsas são bipartidas e cada bolsa pode ser usada até 2 vezes em períodos diferentes, dependendo do protocolo a ser utilizado.
O transplante com células-tronco é feito de formas diferentes, dependendo da doença. Se for câncer de sangue ou doenças autoimunes, como diabetes, lúpus, esclerose múltipla, entre outras, será realizada a quimioterapia para tirar a memória das células ruins, para depois infundir as células do sangue do cordão umbilical armazenado. Nas doenças cardíacas, pulmonares, renais, derrame, entre outras, as células-tronco são colocadas diretamente no tecido lesado ou na corrente sanguínea. Para a reparação do osso ou da pele, as células-tronco são carregadas por uma matriz, pois dessa forma as células entendem que têm que se transformar no respectivo tecido. Por exemplo, se for pele, matriz de pele; se for osso, matriz de osso. Desde 1988 já foram realizados 10.000 transplantes de sangue do cordão umbilical e tratadas mais de 40 doenças. O armazenamento das células visando o uso da própria pessoa ou de familiares permite a disponibilidade imediata das células-tronco sem a necessidade de espera por uma compatibilidade. Converse com o seu ginecologista sobre o armazenamento de células-tronco do sangue do cordão umbilical. Lembrando que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais oferece às suas associadas e dependentes atendimento com o médico ginecologista Dr. Ucengenha Tarra. O cartão Valecom é mais um benefício oferecido pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais aos seus associados. Praticidade, agilidade e variedade são os atrativos deste cartão, que pode ser apresentado em mais de 100 estabelecimentos comerciais aqui em Barretos. Mas não para por aí. O cartão também pode ser usado em vários estabelecimentos de toda a região. A fatura vem descontada em folha de pagamento e o cartão Valecom não tem anuidade. Eu faço parte da Escola de Futebol Craque do Futuro. E você, ainda não? Então não perca tempo. Se você tem entre 8 e 14 anos, venha fazer sua inscrição. Nós estamos te esperando! A Escola de Futebol Craque do Futuro está aberta a toda a comunidade. É isso aí! Venha para a Escola de Futebol Craque do Futuro. A Escola de Futebol do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Qualidade de vida, saúde, bem-estar e muitos outros benefícios são oferecidos pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais a seus associados através do Estúdio Pilates. Em um espaço moderno e bem equipado aqui mesmo na sede do sindicato, a fisioterapeuta e professora de Pilates Juliana Marcondes desenvolve suas aulas com associados e dependentes. Se você ainda não faz parte desta academia, participe de uma aula e inscreva-se. O Estúdio Pilates foi feito especialmente para você. Todas as especialidades da área de odontologia são oferecidas pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais aos associados e dependentes. São 6 profissionais da área que atendem diariamente, levando o melhor para você. Para agendar um horário, basta ligar 3321-2488 ou vir pessoalmente até a sede do sindicato. Os associados do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais contam com o plano Santa Casa Saúde. O plano é regulamentado pela Agência Nacional de Saúde e conta com um corpo clínico de altíssima qualidade, oferecendo o que há de melhor em atendimento e comodidade aos seus conveniados. Pelo Santa Casa Saúde, os associados podem fazer consultas, exames, internações, cirurgias e muito mais. Qualidade de vida, saúde, bem-estar e muitos outros benefícios são oferecidos pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais a seus associados através do Estúdio Pilates. Em um espaço moderno e bem equipado aqui mesmo na sede do sindicato, a fisioterapeuta e professora de Pilates Juliana Marcondes desenvolve suas aulas com associados e dependentes. Se você ainda não faz parte desta academia, participe de uma aula e inscreva-se. O Estúdio Pilates foi feito especialmente para você.
Nunca tomou um remédio sem prescrição após uma dor de cabeça ou febre? Ou pediu opinião a um amigo sobre qual medicamento ingerir em determinadas ocasiões? A automedicação, muitas vezes vista como uma solução para o alívio imediato de alguns sintomas, pode trazer consequências mais graves do que se imagina. A medicação por conta própria é um dos exemplos de uso indevido de remédios, considerado um problema de saúde pública no Brasil e no mundo. O uso de medicamentos de forma incorreta pode acarretar o agravamento de uma doença, uma vez que a utilização inadequada pode esconder determinados sintomas. Se o remédio for antibiótico, a atenção deve ser sempre redobrada. O uso abusivo desses produtos pode facilitar o aumento da resistência de micro-organismos, o que compromete a eficácia dos tratamentos. Outra preocupação em relação ao uso de remédios refere-se à combinação inadequada. Neste caso, o uso de um medicamento pode anular ou potencializar o efeito de outro. O uso de remédios de maneira incorreta ou irracional pode trazer ainda consequências como reações alérgicas, dependência e até a morte. Em 2004, o Brasil era o primeiro país do mundo na venda de medicamentos. A abertura comercial devido ao Plano Real proporcionou ao país importações de vitaminas, sais minerais e complementos alimentares. Os medicamentos são comprados por indicações de amigos, matérias de jornais, revistas, internet ou indicação do balconista. O culto à beleza impulsionou as vendas de medicamentos para emagrecer e vitaminas. A onda das psicoses fez aumentar o consumo de antidepressivos sem recomendação médica. Antitérmicos, anti-inflamatórios e analgésicos são os medicamentos mais utilizados, sem qualquer tipo de orientação. Estudos indicam que um dos principais fatores que levam as pessoas a se automedicar é achar que o problema é pouco importante, o que se transcreve em um grande risco à própria saúde. Também relatam que a classe terapêutica mais utilizada no grupo pesquisado foi a dos analgésicos, seguida dos antitérmicos e anti-inflamatórios, e que a propaganda de medicamentos influencia na automedicação. Tendo em vista os problemas decorrentes da automedicação e principalmente quando esta é feita com o uso de antibióticos, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em outubro de 2010, modificou algumas regras para a venda de antibióticos, que a partir de então passaram a ser vendidos em farmácias e drogarias apenas com receita médica. Mas o importante mesmo é procurar sempre orientação médica. Só o seu médico poderá dizer qual medicamento é indicado para cada enfermidade, por mais simples que pareça. Os associados do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e seus dependentes contam com o atendimento de um clínico geral, o Dr. Adalberto Shinohara, que atende no consultório na sede própria do sindicato. Basta ligar 3321-2488 e agendar a sua consulta. E estes são os aniversariantes de hoje, 2 de outubro, quarta-feira. Rogério Aparecido Cambraia, Cleonice Mauro, José Roberto Franco de Abreu, Daniel Cesário, Silvio Aparecido Ribeiro, Nelson de Oliveira, Clélia Maria Munari e Gláucia Laiene Maurício de Melo. Parabéns a todos! E o SSP TV de hoje vai terminando agora. Não se esqueça, amanhã às 18h45 eu estou aqui te esperando com mais um programa para você cheio de informações. Até lá!